Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesta noite de quinta-feira a mais uma live, a mais um programa Batuque, seus encantos e rituais. Hoje estaremos aqui falando e abordando alguns temas, entre eles a Quimbanda, o povo de Exu, o povo de Pombagira. Estaremos tratando de alguns outros assuntos, estaremos também oportunizando o jogo de búzios. Quero dizer a vocês, de imensa alegria, de tantas compartilhadas, de tantas curtidas que eu tenho tido a nossa página, a vocês que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo. Vocês são importantes nessa nossa caminhada. A todos vocês, nosso boa noite, o meu alô aos mais jovens, o meu alô aos mais velhos. Hoje, tenho aqui a presença dos meus filhos, a Ana de Ojiá e o Eduardo de Ossanha. Boa noite, minha filha. Bênção, meus padrinhos. Boa noite a todos que nos acompanham todas as quinta-feiras. Lembrando sempre de compartilharem, curtir. Quem quiser tirar dúvidas no jogo de búzio, mandar o seu nome completo, data de nascimento e o assunto. Né? Sempre é um prazer estar aqui com o pai Paulo de Xangô e também com todos que nos assistem. Boa noite, sou Eduardo de Ossanha. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Continuem dando suas curtidas, compartilhem e principalmente falar sobre um assunto com o qual eu tive muita resistência e com amor e carinho eu fui desenrolando e tendo aprendizado, e hoje, com muito amor, eu agradeço o conhecimento. Uma boa noite. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer aqui a mais essa nossa vitória. Sim, vitória. O mercado público, mais uma vez, ele deixa de ser perseguido, mais uma vez o mercado público passa a ser, sim, um instrumento, um patrimônio também cultural do povo tradicional de matriz africana, do povo tradicional também, os umbandistas, que juntamente com a comunidade, juntamente com os responsáveis pelo mercado público, foram vitoriosos nesta batalha. Ao vereador Adelicelli, o nosso imenso agradecimento. Agradecimento porque, graças a vocês todos, ao povo de matriz africana, que estiveram presentes nesta luta, conseguiram mais uma vez estarmos ali juntos para podermos professar a nossa religião, professar a nossa espiritualidade, juntamente com todos, Estamos todos de parabéns. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul e o povo de matriz africana presente na sua luta e mais uma vez presente na sua vitória. Pessoal, lembrando, Covid é um momento de reflexão, momento de nós estarmos dentro de casa, dentro dos nossos lares, abraçando nossos familiares. Não é um momento, pessoal, de irmos a cerimônias religiosas, não é um momento de nós adentrarmos em reinos para ali professarmos a nossa espiritualidade. O momento agora é de nós resguardarmos. Logo, tudo isso passa. Tudo passa. E podemos todos juntos celebrarmos com nossos guias, caboclos e exus. Olha só, eu quero aqui agradecer a presença de todos.
Temos aqui o Chico Silveira. Boa noite, Chico. Mari Prates, Márcia Cruz. Boa noite, minha filha. Ao Lourenço da Silva. Boa noite, Lourenço. Sempre presente, sempre atento a todas as chamadas, ao Marco Aurélio Lemos, a tantos amigos que se fazem presentes aqui. Hoje, pessoal, nós vamos tocar num tema muitas vezes frágil. Por quê? O tema hoje é Quimbanda. O tema hoje é povo de Exu. Não podemos falar da Quimbanda se nós não mencionarmos também a Umbanda. Pessoal, Umbanda é uma corrente espiritual. Esta corrente, ela se trata e trabalha com seres e divindades, espíritos, que são manifestadores de energia. A palavra Umbanda, ela se trata nada mais, nada menos do que cura. Seres que vêm na Terra para nos trazer a cura. Cura do corpo físico, cura do corpo espiritual. A Quimbanda é uma corrente que trata de seres que vêm nos auxiliar em vários campos da nossa caminhada. Algumas pessoas muitas vezes adentram nas terreiras de Umbanda sem a informação necessária do que está acontecendo ali, de que forma se professa este rito, esta liturgia. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esta corrente espiritual. Corrente espiritual essa vinda, oriunda de um continente. Sim, pessoal, mais uma vez vou dizer, as práticas da Quimbanda, ela tem uma origem africana. Sim, africana. Uma origem de um povo que professava a sua religião chamado Banto, que chegou ao Brasil, junto com as suas manifestações, com a sua cultura, com a sua liturgia e sua prática, no Brasil, vai professando a sua religiosidade. Esta corrente espiritual, ela se funde às práticas locais, às práticas indígenas e, posteriormente, às práticas cristãs. Em determinada época, eu vou ser breve para não me alongar, porque aqui nós temos assunto para falar uma quinta, duas, 30, para muito tempo, mas não quero aprofundar muito. Práticas essas, muitas vezes, que foram deturpadas pela visão do leigo, pela visão de quem muitas vezes não entende o que ali está acontecendo. Quando falamos da Quimbanda propriamente dita, uma religião professada pelos bantos, praticada aqui no Brasil por esta vertente, é uma religião trazida por seres esses que têm na sua energia, na sua essência, a prática do bem, a prática da essência do bem, da cura do corpo físico e do corpo espiritual. Essa prática que em algumas regiões do Brasil, como região sudeste, região do norte e nordeste, ali se firmou, ali se praticava com mais intensidade. Nesta região, o povo de matriz africana, principalmente as vertentes das correntes bantus, ali faziam e professavam a sua religiosidade. Essa religião que se fundiu com a religião indígena e posteriormente com as práticas católicas, através de suas liturgias. Se fez assim um novo ritual, aonde, pessoal, para vocês entenderem, a Quimbanda, hoje propriamente dito, ela era unida à corrente da Umbanda. Exus, vertentes e caboclos que trabalhavam com as correntes de Exus, trabalhavam paralelamente às correntes de Umbanda. Em determinado momento, fez-se a separação. Correntes de Exus foram separadas das correntes de Umbanda, aonde Exus e caboclos que trabalhavam sobre a ordem de um maioral passa a ser separado das correntes de indígenas, das correntes de pretos velhos e das correntes de crianças. Umbanda e Quimbanda, uma única moeda. Moeda, pessoal. A moeda que tem duas faces. O povo de Exu,
nas correntes de Umbanda, lá nos idos dos anos 30, dos anos 40, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, até aqui no Rio Grande do Sul. Era uma corrente onde o Exu, ele vinha nas correntes de Umbanda para fazer a limpeza. Ele vinha nas correntes de Umbanda para proteger a terreira. O caboclo vinha e dava o passe. O preto velho vinha e dava o aconselhamento. O Exu vinha para limpar o ambiente, para proteger o ambiente, para harmonizar os ambientes. Em determinado momento, esta corrente espiritual passa a ser separada da sua função. Entende-se que é necessário se separar esta vertente, aonde Exu é visto como algo negativo, caboclo, preto velho e cosme como algo positivo. Aí se diz que Exu trabalha para a linha da esquerda, caboclo, preto velho e cosme para a linha da direita. Na verdade, isso é uma criação humana, uma deturpação da má informação, uma deturpação do desconhecimento, uma informação do preconceito gerado naquela época. Hoje, nas terreiras, nos terreiros de Umbanda, nas terreiras, nos terreiros de Quimbanda, se separou as práticas de Umbanda das práticas de Quimbanda. Por quê, pessoal? Porque hoje, muitas vezes, se desconhece da onde que veio a essência do povo de Exu, da onde que veio a essência das pombagiras. Qual é a função do Exu na vida de cada um e qual é a função da pombagira na vida de cada um. Pessoal, Ana Silva, meu beijo. Rejane Santos, boa noite. Muito obrigado pela participação, Rejane. Pessoal, então o que acontece? As pessoas desconhecem a função de Exu e pombagira. Exu, ele vem para trabalhar, ele é aliado nos trabalhos espirituais. Aí, em determinado momento, uma vertente trazida pela Europa, uma prática espiritual vinda da Europa, uma prática oculta, chega aqui no Brasil e a falta de conhecimento, muitas vezes a falta de entendimento ou a manipulação, se crê e se acredita que ao se criar uma nova religião, se terá um domínio, o poder, o controle de um grupo de pessoas, aonde se acredita que uma corrente espiritual, que tem sua função, que tem sua força, que tem a sua atuação, deixa de ter a sua essência em função de uma denominação. Aí começa, então, a se trabalhar com vertentes paralelas, aonde se introduz dentro das correntes da Quimbanda. Correntes essas oriundas de uma prática espiritual africana, de uma prática espiritual que fundiu-se às práticas ameríndias, que fundiu-se também a um conceito cristão. Se traz ali uma influência europeia, uma influência onde, através de um trabalho de ocultismo, se introduz ali dentro da Quimbanda uma forma de trabalho. E aí começa, pessoal, uma deturpação, aonde não se sabe aonde começa a prática da alta magia, que também é deturpada pela falta de conhecimento, aonde começa, aonde está representado ali os símbolos de uma cabala judaica com anjos, aonde está o símbolo hindu com anjos e aonde está os Exus, oriundos de um continente, seres e divindades que estão na Terra para trazer cura do corpo físico e do corpo espiritual. Muitas vezes se observa em alguns locais símbolos relacionados às práticas vindos da Europa. Práticas essas tratadas de forma cabalística. Práticas essas tratadas de forma
ocultas com seus demônios. Aí levam os nossos Exus, as nossas entidades de luz, as nossas entidades que nos ajudam e nos auxiliam no mundo espiritual, para o resgate, para a evolução espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso esclarecimento. Levam as nossas entidades para uma senda demoníaca, aonde isto nada mais é que o desejo de domínio e de controle, aonde a deturpação muitas vezes se faz presente. Exu, uma entidade de luz. Pombagira, uma entidade de luz. Exu e Pombagira, eles vêm nas terreiras, vêm nos terreiros, em várias cerimônias, para limpar fluidicamente os ambientes. Exu com a sua força, Exu com a sua maneira de ser, Pombagira com sua força, com a sua maneira de ser. Pessoal, quando se tem uma crença, quando se tem uma corrente espiritual cheia de riquezas, cheia de preceitos, cheia de liturgias, não é necessária a introdução de algo novo, e sim, cada vez mais, se aprimorar o que já existe. O algo novo é dizer: eu domino algo que ninguém conhece, então eu tenho poder, porque o que já existe já está batido, o que já existe é coisa do passado, o antigo nada conhece. Eu domino o novo, eu domino o desconhecido, eu domino o oculto, e nada mais é que deturpação. Olha só, Sônia Maria da Silva, boa noite. Boa noite para Paula Chagas, Celso Rui Nunes, boa noite a todos. Goulart Silveira, sua bênção, meu pai. Obrigado pela presença. Priscila Léria, Natália Pinheiro, Fernanda Lopes. Um grande beijo, Fernanda. Então, pessoal, quando se fala sobre cabala, é estranho se ouvir isto dentro de um trabalho de quimbanda. É muito estranho, porque cada religião tem suas peculiaridades. Quando se introduz várias informações, é porque algo novo está querendo ser introduzido. Da mesma forma, nós temos e nós tínhamos uma religião, uma prática religiosa, que era a Umbanda, ou a Imbanda, ou a Quimbanda, até 1906. 1906, no Brasil, existiam práticas religiosas, aonde entidades vinham nas terreiras e nos terreiros. Caboclos, índios, pretos velhos, cosmes, exus, pombagiras, eles vinham às terreiras, eles faziam limpezas de ambientes, se ofereciam oferendas para eles. Em determinado momento, essas entidades já existiam. Porém, em 1908, alguém chega e diz: eu estou fundando uma religião. Mas como fundar uma religião que já existia? Aí se introduz a uma religião que já existia novos valores, novos conceitos, novos paradigmas, novos preconceitos, e passa-se então a dominar uma informação do novo, abandonando tudo a luta que aconteceu antes do novo ter chegado. Da mesma forma a quimbanda. A nossa quimbanda que é praticada, ela teve uma luta que não foi fácil. Muitos terreiros, muitas terreiras tiveram suas entradas, os seus templos invadidos, muitas vezes suas imagens profanadas, seus locais profanados, e venceram. Aí hoje, tudo isso está sendo, muitas vezes, abandonado por uma nova cultura. Cultura esta introduzida por uma vertente que entende que o desconhecido é mais bacana. Porque o desconhecido eu domino. Não, pessoal. Muitas vezes a pessoa que introduz o desconhecido não sabe o que está dominando. Quando se pratica algo e que não está indo ao fundo, saber o que está se realizando é perigoso. Então, muitas vezes, nesses locais que se dizem locais que estão trabalhando com a quimbanda, estão
trazendo para esses locais entidades que muitas vezes são consideradas demoníacas. E muitas vezes essas entidades se fazem passar por Exus, se fazem passar por pombagiras, porque eles têm adoradores. Essas entidades instigam a pessoa à vaidade, instigam a pessoa a esse jogo de sedução. Então tem que ter muito cuidado. Exu, corrente da luz, corrente do bem, eles atuam no campo espiritual para nos ajudar a trabalhar as linhas dos desencarnados, seres que tiveram corpo físico e que eles estão na cena da evolução, estão presos ao plano terra. O Exu vai ali e ajuda esse ser a evoluir. Pombagira, corrente do prazer, harmoniza o campo cardíaco, auxiliando nos trabalhos espirituais para que o campo cardíaco seja tratado da melhor forma. Exu e Pombagira trabalham no campo da dualidade. Cada Exu o seu campo de atuação. Exus de cruzeiro trabalham de uma forma, num campo de atuação específico. Exus de mata trabalham de uma forma, num campo de atuação específico. Exus de rios, próximo das cachoeiras, trabalham num campo de atuação específico, que são as questões da vida, geradores de vida, das questões financeiras. Exus de beira de praia, Exus que trabalham sob uma vertente espiritual, que trabalha as questões do emocional e do psíquico. Então temos que cuidar muito bem disto. Quando trabalhamos com Exu com uma finalidade. Pessoal, não posso deixar aqui de dar meu boa noite. A Eliane Lani novamente, seja bem-vinda, minha amiga. Me coloco sempre à disposição. Fábio de Oliveira, Luísa Guarani, meu beijo, Luísa, grande abraço. Grande abraço para o compadre também. Então, pessoal, quando nós falamos sobre Exu, nós estamos nos referindo sempre a esta corrente espiritual de origem banto, do povo que veio de Moçambique e do Congo. Um povo que veio trazendo uma vertente espiritual, que chegou no Brasil. Nem todos vieram escravos, alguns vieram como mercadores. E aqui introduziram uma nova religião associado à prática local, que era indígena, e a prática do catolicismo. No Rio de Janeiro, nós temos a cabula, nós temos a macumba. Também é uma prática que ali se acontecia. Por quê? Porque era uma prática mistificando, muitas vezes utilizando elementos das religiões africanas, das religiões indígenas e das práticas cristãs. Mas ela se mantinha na sua essência. Diferente das vertentes que hoje introduzem o desconhecido. Vertentes hoje introduzem algo que muitas vezes é uma grande informação de desconhecimento, aonde se esquecem a função do bem, a função da caridade, a função do amor, a função do trabalho. Hoje se vê nas redes sociais, vou fazer um trabalho para Exu para destruir o inimigo. Gente, Exu vem de uma corrente de saúde do corpo físico, espiritual e mental. Exu é luz, Exu é trabalho, Exu é evolução. Eu vou amarrar o seu amor, vou trazer o seu amor 9 dias, 7 dias com a pombagira. Gente, amarração é escravidão. No momento que alguém usa uma corrente espiritual para a escravidão, a pessoa tem que rever seus conceitos, rever a prática ou o local que está buscando para buscar a sua espiritualidade ou buscar o resultado. Eu sempre digo isto. As pessoas, muitas vezes, elas podem usar a ferramenta que for. Uma hora, a conta chega. E isso é muito delicado. Vamos entender o que é Quimbanda. Quimbanda. Umbanda, pessoal, a palavra já diz, é cura. Quem é grande? Quimbanda é a grande cura. A grande cura do corpo físico e espiritual. Um povo que chegou aqui, vindo de uma região e trouxe aqui essa corrente espiritual. Não é uma corrente do dano, não é uma corrente demoníaca.
Quando nós nos referimos a uma entidade, nós temos que observar o que aquilo representa. Antes do ser humano, do Ocidente, fazer o julgamento, tem que entender o que está contido naquele elemento, naquela imagem que ele se apresenta. Pombagira, ela vem de uma corrente, a corrente do coração, a corrente do cardíaco, a corrente da sensualidade. Ela traz elementos que representam leveza na vida da pessoa e para a vida da pessoa. A pombagira, ela traz na sua cor, na sua vibração, elementos que são o seu campo de atuação. O Exu, da mesma forma. Quando o Exu vem e ele apresenta alguns elementos, ali está contido o seu campo de atuação. E ele tem que ser visto desta forma, e não com a visão ocidental, não com a visão preconceituosa. Tem que se entender por que cada elemento ali está contido. Quimbanda, Exu, a própria palavra já diz. A própria palavra já diz, vem de uma corrente africana, não vem de uma corrente cabalística, não vem de uma corrente europeia, não vem de uma prática ocultista. Quer fazer ocultismo? Faça ocultismo. Quer usar um outro nome? Utiliza um outro nome. Muitas vezes nós lutamos para sermos respeitados. Aí nós condenamos vertentes religiosas que dizem que Exu é demônio, que dizem que Orixá é demônio, que dizem que Caboclo é demônio. Mas aí nós abraçamos, comungamos com quem diz que Exu é demônio, que Pombagira é demônio, que seres de luz são demônios. Como é que nós vamos nos fazermos respeitar, se nós, dentro de nossas comunidades, não nos fazemos respeitar? Comungamos e abraçamos quem diz que os nossos Exus sagrados, as nossas pombagiras, são demônios. Está na hora de deixarmos claro que cada corrente espiritual tem a sua prática, a sua maneira de coexistir, e que Exu é trabalho, Exu é evolução espiritual, Exu é dignidade, Exu é fartura, é abundância, é riqueza. E cada elemento contido numa imagem de Exu tem um significado. E a partir desse significado, nós vamos encontrar o resultado final, através das práticas e liturgias. Pessoal, antes de eu abrir o búzio, vou conversar um pouquinho com meus filhos, que eles têm perguntas. Formularam perguntas que pessoas também pediram a eles que formulassem perguntas nos dias de hoje. Então, vou passar a pergunta para eles, lembrando que a importância de, antes de julgar, entender, compreender o que está acontecendo, antes de julgar qualquer coisa, seja através de uma imagem, seja através de um ponto, seja através de uma oferenda. Procure entender o que está ali acontecendo, por que elemento está contido ali. Não se deixe enganar. Passo então a palavra aos meus filhos, para que a gente possa trazer coisas positivas nesta noite. Muito esclarecedor, né, gente? Então vamos às perguntas, também lembrando que nós temos um canal no YouTube, Batuque, Seus Encantos e Rituais, onde sempre o conteúdo das lives vai estar ali, também as rezas, para você escutar, ter maior conhecimento também da religião de matriz africana, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que conhecem, né, estar cada vez mais próximo, até porque hoje a gente se encontra numa pandemia, então a gente, né, fica orando e próximo aos nossos orixás de casa mesmo. Então vamos às perguntas. Pai, uma pessoa, ela pode ser apenas uma simpatizante e frequentadora na religião de matriz africana, ou necessariamente ela tem que ser uma médium? Bom, minha filha, primeiramente, são duas coisas bem distintas. Mediunidade, já expliquei que muitas vezes a pessoa traz uma bagagem.
E esta bagagem, muitas vezes, ela está ali através da mediunidade que a pessoa carrega. A pessoa tem sensibilidade, ela desloca energia de pessoas e ambientes. Através de um trabalho espiritual, através da introdução desta pessoa dentro de uma prática espiritual, ela pode trabalhar melhor a sua mediunidade. Porque muitas vezes, minha filha, o mundo espiritual drena energia de pessoas que têm mediunidade, drena energia física, causando cansaço, problemas físicos, doenças, transtornos. Então, em função desta mediunidade, essas pessoas podem sofrer influências do mundo espiritual. Bom, a pessoa gostaria de frequentar as terreiras ou os terreiros, frequentar as sessões. Todas as pessoas são bem-vindas a frequentar e para frequentar. Quantas vezes quiserem, da forma que quiserem. A grande questão é que muitas vezes as pessoas buscam por um resultado e por um objetivo. E se o drenar energia, deslocamento de energia, estiver afetando o corpo físico, muitas vezes esse resultado não é alcançado. Então essa pessoa, sim, acabará sendo introduzida, não por causa do cacique, do zelador ou do pai de santo, mas sim pela necessidade do frequentador. Mas sim, filha, a pergunta que tu me fez, a pessoa pode com certeza frequentar sem adentrar nas liturgias e nem de participar dos rituais. Ela entra por necessidade, muitas vezes. Muitas vezes se diz, pessoal, que na religião, infelizmente, não se entra por amor. Muitas vezes é pela dor. Aí é triste, né, minha filha? Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite. E nós temos uma questão que a pergunta se diz: o que são Exus e Pombagiras? As referências de cores deles e sobre o vestimento, tanto masculino quanto feminino, e seus detalhes entre um e outro. Bom, meu filho, para entender, quando nós falamos sobre entidade de cruzeiro, os bantos, eles não trabalham com Exu, eles não tinham Exu. Como eu estou explicando aqui, pessoal, as correntes que trouxeram as vertentes da Quimbanda ou da Umbanda são as linhas dos bantos, meu filho. Lá da África, lá o povo de Moçambique, o povo do Congo, trouxeram essa vertente. Lá eles não cultuam Exu. Eles têm uma entidade chamada Pombagira. Essa entidade, ao chegar aqui, pelo dialeto, ele foi confundido com Pombo-gira, por causa da finalização, gira, como sendo feminino. Mas, na verdade, Nigbombo-gila é uma entidade masculina, senhor dos caminhos, banto. Ao chegar aqui, ele é confundido com Pombo-gira. Nas correntes africanas não existe dualidade. No Brasil, acabou-se criando o quê? Essa experiência de dualidade. Caboclo, cabocla, no médium, orixá masculino, orixá feminino, Pombo-giro e Pombagira, Exu e Pombagira. Então, nas vertentes da Quimbanda, nós temos dualidade. Senhores do caminho. Teríamos o quem? Exu e Pombagira ou só Exu? Teríamos só Exu. Só o Senhor dos caminhos. Porém, aqui no Brasil acabou se trazendo, pelas práticas espirituais, a dualidade. E começou a se praticar uma vertente, uma corrente espiritual, aonde se manifesta uma entidade, assumindo um comportamento que é o comportamento cardíaco, que é a Pombogira, entidade feminina. Ela recebe nas suas obrigações, ela é tratada nas suas obrigações de uma forma diferente das entidades masculinas. Ela atua no campo cardíaco e emocional. O Exu trabalha no campo racional, nas questões práticas. A Pombagira trabalha no campo cardíaco, nas questões emocionais. Então, o Exu tem a função de trazer o trabalho, a reação, a busca, e a Pombagira tem a questão de harmonizar
a questão do trabalho, trazer sensibilidade, trazer sentimento, ajudar o Exu a harmonizar esta reação. Porque senão, pessoal, se a pessoa vibrar apenas o racional, vai faltar alguma coisa. Se a pessoa vibrar apenas o cardíaco, vai faltar alguma coisa. Então, se trouxe e se acaba trabalhando as duas correntes para que ambos tragam equilíbrio racional e cardíaco. Exu trabalhando a razão, Pombagira o coração, no campo de vibração. Ah, mas daí, meu filho, tem Exu que trabalha cardíaco? Com certeza. Tem Pombagira que vai e abre os caminhos, que é guerreira, que... com certeza. Porque cada um vai trabalhar no seu campo de atuação, no seu campo de vibração, e Exu e Pombagira vai agregar ali as suas vertentes e as suas falanges, suas correntes de atuação e de vibração. Quanto às vestimentas, as vestimentas estão relacionadas a um comportamento social. O que acontece? Nossa sociedade, mulher, ela utiliza uma roupa feminina, uma roupa que representa a delicadeza, a sensualidade, a vaidade, o batom, o brilho, a sobrancelha pintada, um colar, uma pulseira. O homem ele usa uma roupa de acordo, mais alinhada, porque ele representa o trabalho. O homem que se apresenta melhor no seu local de trabalho, que se apresenta melhor dentro de um local festivo, ele vai ser menos respeitado ou vai ser mais respeitado? Então, dentro de uma corrente espiritual, acaba se adotando este comportamento. Então, a vestimenta, ela está associada a este comportamento. Dentro deste comportamento se entende que mulher, ao incorporar Exu na nossa sociedade, meu filho, na nossa sociedade, mulher usa calça? Então, pessoal, se na nossa sociedade mulher usa calça, não está errado muitas vezes, dentro da espiritualidade, o Exu, a mulher que trabalha com o Exu, usar calça. Meu filho, na nossa sociedade, homem usa saia? Não é comum. Então, pessoal, vejamos que se nós estamos fazendo um ritual, aonde tem ali familiares, a família, pessoas que estão ali dentro de um contexto social, não necessariamente, meu filho, o homem que incorpora uma pombagira tenha que usar o parlamento feminino. Por quê? Porque não necessariamente, não é a roupa que vai determinar o trabalho espiritual. O ritual, muitas vezes, ele é associado com a vestimenta. O colete, assim como está usando aqui, ele é representado como símbolo de postura, símbolo social, o símbolo onde a pessoa que está usando aquele vestimenta representa. Estou aqui dando o melhor de mim. Esta roupa está cobrindo uma camisa, ela pode ser de qualquer cor, de qualquer forma, mas tu está delegando este parlamento à tua divindade, à tua entidade. O chapéu, pessoal, ele está usando ali, está perguntando a vocês, a cabeça de cada médium, ela é sagrada. Sendo sagrada, o Exu, ele pede que o templo sagrado seja coberto. Ele pede que a cabeça do filho, que é a coroa do médium, seja coberto, em sinal de respeito. Por que de respeito? Volto a dizer, porque essa entidade, ela vem de uma origem, e esta origem respeita o sagrado, que é o vodunce, o inquice, o tata, ou o orixá que a pessoa carrega na sua cabeça. Então ele entende que ao cobrir a cabeça, está se respeitando o médium naquele ritual. É isso, meu filho? Perfeito, pai. Então, e hoje nós estamos caracterizados, né, pessoal? Também fazendo uma homenagem ao povo de Exu. São cores, né, pessoal? Meu filho perguntou sobre cores. Pessoal, cada corrente espiritual está associada a uma cor. Então, quando se vê Exu no ambiente, aonde se vê um ambiente sem muita luz,
Alexandre Vaz, Maria Antônia Ribeiro, boa noite. Everton André Pereira, boa noite, meu filho. Grande beijo. Pessoal, quando se entra num espaço onde se está trabalhando com Exu e se observa meia luz, o Exu ele é concentrador de energia. Ele precisa de luz mínima para concentrar a sua vibração. Então, porque senão muita luz vai dissipar sua energia. Então, esses ambientes são propícios ao trabalho que Exu está ali realizando. As correntes espirituais estão relacionadas com seu campo de vibração. O vermelho, como já expliquei das cores, é paixão e vida. Então, correntes de cruzeiro, normalmente, minha filha e meu filho, usam as vibrações do vermelho, as vibrações do preto. As correntes de almas usam as cores preto e branco. O branco é revelação, o branco é clareza. As correntes de calunga, que é de transformação, usam o lilás e o roxo. As correntes do conhecimento utilizam as cores do azul, sendo as matizes do coral, o mais escuro, a cor mais clara. Exus que trabalham nas vertentes próximos a rios, lagos e lagoas, usam associados às suas cores o amarelo, o dourado. Exus que trabalham nas correntes dentro das matas, estão associados às suas cores o verde, as cores mais corais. Exus que trabalham próximo a praças, usam a roupa mais colorida, que são aqueles Exus pertinentes àquelas vibrações mais alegres. E aí, por diante, assim como as linhas mirins. Exus que trabalham com correntes, que trabalham com Exus crianças, geralmente é o vermelho e preto ou vermelho, ou então roupas coloridas, que não necessariamente vertentes ciganas. Falando em ciganos, pai, qual a diferença entre Exus e giras ciganos e ciganas do Oriente? Bom, minha filha, quando nós nos fazemos referência, pessoal, a Exu, nós estamos fazendo referência a uma corrente espiritual que trabalha com a linha do despertar. Essa essência, essa natureza vem aliada a uma vertente africana. Essa vertente trabalha com correntes naturais, que são agregadores de energia, despertam energia. Então essas correntes estão associadas às suas vertentes espirituais e suas falanges. As linhas de mata, as linhas de praia, as linhas de cruzeiro. Exus e pombagiras, Exu cigano, pombagira cigana, estão ligados às correntes oriundas das vertentes espirituais banto, oriundas da quimbanda, que atuam no campo vibracional, que trabalham questões cardíacas e emocionais, trabalham nas questões das realizações pessoais de cada médium. Quando nós fazemos referência às linhas ciganas, correntes espirituais próprias, um povo andarilho, um povo que traz a sua riqueza, o seu trabalho, a sua cultura, através das suas manifestações, nas suas incorporações e nas suas liturgias, dentro das terreiras. Eles têm como finalidade a harmonização do campo cardíaco, a harmonização no campo espiritual, a harmonização nas questões do trato financeiro, a harmonização familiar. Então, o povo cigano trabalha na questão de harmonização de ambiente, com uma questão de informação, com uma questão de regência, a trazer harmonia nos vários campos de atuação. O povo de Exu, cigano, Exu e pombagira. Exu é corrente do despertar. Eles trabalham despertando os seres que estão na inércia, seres que estão na apatia. A pombagira faz o despertar ser com prazer. Esses Exus e pombagiras ciganos despertam nessas correntes a sua natureza e a sua essência, para alcançar o objetivo. Então são coisas distintas. Em muitas sessões não é incomum encontrar ciganos e ciganas trabalhando paralelamente com a linha de Exu. Porque para entender, pessoal, Quimbanda e Umbanda era uma coisa só. O ser humano
separou. Porque entende que deva haver um pouco de ordem nas práticas. Porque as pessoas se perdem. Então, nas práticas espirituais da Quimbanda e do povo cigano, era uma coisa só. Acabou se separando para entender que um tinha uma finalidade, uma corrente, uma finalidade, e a outra corrente, uma outra abrangência espiritual. Ótimo. Pessoal, lembrando, quem quiser esclarecimento no jogo de búzios, mandar o seu nome completo, sua data de nascimento e o assunto que gostaria de saber. Pai, tocando nesse assunto do jogo de búzio, existe búzio pelo lado da Quimbanda? Primeiro, minha filha, tem que se entender muito bem o que se está se tratando. Quando nós falamos sobre búzios, nós estamos dizendo que o búzios é de uma origem africana. Quando nós fazemos referência a esta origem africana, nós fazemos referência a uma prática peculiar. Vodunce, Inquice e Orixá. Essa prática peculiar quer dizer o quê? Candomblé, Ifá e Batuque. Por quê? Porque são práticas peculiares. Existe toda uma ritualística e uma liturgia aonde os orixás irão responder dentro desta imperial e ali se fará presente a resposta a esses orixás. Algumas vertentes entendem, por se tratar de uma religião também de origem africana, porém banto. Os bantos não cultuavam este oráculo e não cultuavam a leitura do búzio. Eles não cultuavam. Quando alguém entende que no seu jogo de búzios, pela linha de Exu, pode haver búzios respondendo por Exu, aí está havendo o quê? Uma interpretação errada, de uma orientação errada, porque não se buscou a história. Uma coisa é uma prática espiritual oriunda de um continente. Outra coisa é um jogo ser pertinente àquela tradição específica. Então, hoje é muito comum, meu búzio negro. Aí se usa o búzio africano para se jogar na linha de Exu. Por que acontece isso, minha filha? Porque uma coisa é a pessoa cobrar o seu axé através de um jogo de cartas. Outra coisa é a pessoa querer cobrar um valor maior através do jogo búzio. Eu tenho búzio que é de Exu. Meu búzio foi feito dentro de um fundamento cabalístico. Começa aí a ver aquela que eu estou falando desde o começo. É a introdução de uma informação por um conhecimento novo, denominando que querem utilizar uma ferramenta que não lhes pertence, porém querem resultado de utilizar a conotação para ter controle. De novo, já existe dentro das matrizes africanas, do batuque, do candomblé, a prática da utilização do búzio. A Quimbanda, o povo banto não fazia leitura através dos búzios. Aí começa a haver deturpação. Então não se entende. Se alguns usam, ok. Se entende que ok. Não se pode dizer que é certo e errado, pessoal. Vejam bem, não se pode dizer que é certo e errado. Pode-se dizer que uma vida inteira nunca se ouviu falar e que a partir de algum momento todo mundo está usando. Da mesma forma, minha filha, nas sacralizações existia um tempo e um limite. Nunca se ouvia falar num corte de boi. Hoje em dia, pessoal, para qualquer coisa, para qualquer finalidade, está sacralizando, não se está sacralizando, está se sacrificando o boi por qualquer coisa, é bem diferente. Então isso é muito relativo, não é crítica,
Cada um recebeu esta que é a orientação. Mas muitas pessoas que hoje jogam búzios pela linha de Exu não receberam esses búzios. Fizeram os búzios. Porque não tem uma origem. O que é importante é se buscar origem. E muitos não comprovam essa origem. Pessoal, muito obrigado pela curtida, por compartilhar, aos milhares de seguidores que estão fortalecendo o projeto, as informações. E nós temos mais uma pergunta pertinente. Ela se faz assim: sobre as bebidas e os materiais utilizados pelo povo de Exu, e por que as imagens e o significado delas terem muitas vezes guampas, rabos ou situações que lembram algo pejorativo e que deturpou muito a nossa religião, como se fosse algo maligno. Bom, pessoal, primeiro tem que se entender o que é o elemento volatilizador. O etílico é um elemento volatilizador. O Exu, ele trabalha num campo denso. Ele precisa de alguns elementos para poder se deslocar livremente entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual no qual ele atua. Então ele utiliza uma coisa chamada ferramenta. Esta ferramenta é utilizar elementos próprios. O etílico que ele usa é a bebida. O álcool, ele volatiza. O que acontece? Quando um Exu bebe o álcool, seja ele cachaça, seja ele conhaque, seja ele vodka, que hoje se utiliza esta bebida de uma forma que não está errada, é a bebida que se oferece ao povo de Exu. Ou pinga, ou rum, etílico. O que acontece? Este Exu, ele abre uma porta, ele abre um canal entre o plano físico, no médium, aonde nós estamos atuando aqui, e o plano espiritual que ele está trabalhando. Então o Exu manipula esta energia e abre um canal. Pombagira, ela trabalha nas questões cardíacas, e nas questões afetivas e emocionais. Então, Pombagira, ela usa um elemento também de ordem etílica, porém doce. Então, é comum se dar a Pombagira, enquanto incorporada, bebidas doces, bebidas com frutas. Antigamente, era muito comum se utilizar bebidas etílicas com algumas frutas pertinentes às correntes espirituais. Aí o que acontece? Este Exu, ao utilizar esta ferramenta, ele abre um canal no campo espiritual. Então a bebida, meu filho, ele tem uma finalidade: abrir uma porta entre o plano físico e o plano espiritual. Pessoal, o que hoje se observa, e não é crítica, hoje se observa, está se dando muito cerveja. Aí a cerveja é uma bebida azeda. Azeda, é um fermentado, que não combina nem com Exu e nem com Pombagira. Pombagira, porque é uma bebida amarga. E Pombagira recebe bebidas doces. Exu, porque trabalha com bebidas que volatizam. E cerveja é um fermentado. E não volatiza, apenas fermentado. Então não tem finalidade fluídica dentro dos trabalhos espirituais. O que acontece muitas vezes? As pessoas associaram aquela forma de trabalhar do Exu, aquela leveza, aquela alegria, aquela espontaneidade ao momento mundano, ao momento pagão, ao momento de descontração, como se fosse uma festa qualquer. Então se associou a este momento a utilização de libertinagem, como o uso de bebidas, e muitas vezes utilizado em excesso, se esquecendo que matéria é matéria. Então muitas vezes é comum se observar que Exus e Pombagiras, pessoal, utilizem locais como já me fizeram essa pergunta, ir ao banheiro. Pessoal, se uma entidade não consegue segurar um fluido, é porque ele foi consumido em excesso,
Simples assim. Simples assim. Não haveria necessidade de consumir em excesso. Da mesma forma, não é um local apropriado para uma entidade entrar, nem fazer uso. Tem que haver um respeito. Temos que entender que tem que haver uma separação do profano e do religioso, do mundano e do sacro. Tem que haver uma separação para que nós possamos sim sermos respeitados como religiosos. Entendeu, meu filho? Entendi. Então vamos dar sequência Sim, minha filha. ao jogo, né, da irmã que está solicitando, antes de voltar para as perguntas. Eu gostaria aqui de agradecer a presença da Vera Lúcia da Silva, a Vera que é do dia 17/4/67. Lembrando, pessoal, agradecendo a vocês pela presença, agradecendo a vocês por terem se inscrevido na página, a importância de compartilharem essas lives, a importância da presença de vocês lá no YouTube. E Vera, agradecido pelo carinho aqui e pela confiança. Vera Lúcia da Silva. Lembrando, pessoal, que temos um projeto. E esse projeto está se encaminhando. Quero agradecer aqui a presença da Beatriz, do Levi Barroques, lá de Florianópolis. Um abraço, meu filho. Eliana Costa, beijo, minha filha. Débora da Cruz, Colofalorô, minha filha. Pessoal, Deus da Silva. Lalu Pogunha Paieio, Alu Baralô, de Baranã, Braga, Sanã, O Nida Fanaria de Olá, e Paença me quer lá. Chegou a Ganu, chegou de, chegou Sobô, que Moleiro de Mato. O Balajé, o Badô, Centro de Laguia, Balcha Panã, Caieca, Chupadá, o Chuixão, chamando meus olhos, se mulher. Ripaô, Babá, o Bocu da Cum, a Goiê, a Lupô, Caô, Cabecilha, Epaô, Babá. Deus da Silva, pai. Vera, lembrando que meu búzio não é leviano, as minhas respostas sempre vêm de encontro a ajudar, tá bom? Eu não vou fazer aqui a pergunta que tu me fez, vou jogar os búzios e vou te responder da melhor forma possível, tá bom, minha amiga? Eu pergunto mentalmente, o búzio vai dar essa resposta. Lembrando, pessoal, da importância de compartilharem, de se inscreverem. 17. Olha só, minha amiga, existem fatores que são de ordem natural e existem fatores que são de ordem sobrenatural. Nós temos aqui o teu traçado de vida, um traçado muito aberto. Porém, em alguns momentos, algum não está presente. Existe aí um fator impotência. Impotência e insatisfação. Talvez em alguns momentos tu deixou as coisas acontecerem e nas tuas decisões, na tua vida, as coisas meio que amornaram. Eu indico. Entre em contato ali no WhatsApp ou pelo Facebook e receitar um banho. Um banho para as correntes de pombagira, já que hoje estamos falando desse tema. Por quê? Porque aqui, minha amiga, ó, existe algo que não é natural. Algo está influenciando o teu comportamento e está esfriando a relação. Esfriando. Ou seja, está te esfriando como mulher, como pessoa, te gerando impotência. E isto faz com que coisas que deveriam estar acontecendo, coisas que deveriam estar sendo construídas, não estão acontecendo em função de cortes. Tá bom? Tu me perguntas sobre este assunto, abordando este tema. Eu vejo que tu tem tudo para dar certo. Tu tem tudo para dar certo. Mas tu te sente impotente em tomar algumas decisões, em reagir a algumas situações. O não tomar decisões, o não reagir, é acomodação. Tu estás acomodada. Estando acomodada, tu não consegue ser natural. Tu não consegue agir de uma forma natural. Isto faz com que a leitura que o outro tenha de ti não seja a leitura correta. Através de um banho que eu possa te indicar,
tu vai perceber uma mudança tua de comportamento. E aí sim tu vai perceber que o resultado pode vir a acontecer. Algo tem que ser feito. Aí sim tu vai poder buscar ajuda para resolver esta questão, tá bom? Agradeço a tua participação, tá bom, minha amiga? Serra Negra, Mojubá, Exu, Exuê. Olha só, meu amigo, vou responder aqui a pergunta do amigo aqui, Serra Negra, sobre Exu, minha filha. Quando Exu, ele faz a pergunta, pessoal, do que achar sobre Exu beber água. Primeiramente, temos que entender o trabalho de uma entidade. Entender em qual campo de atuação esta entidade atua. Como eu expliquei agora há pouco, meu amigo, Serra Negra, o Exu, ele trabalha em campos densos, são campos pesados. Este campo, ele precisa de um elemento volatilizador, ele precisa de uma reação. Por isso que nós usamos para Exu o marafo, a queima do charuto e a fundanga, a pólvora, a tuia, porque é para abrir uma porta no campo espiritual. Então, ao se utilizar a bebida, se está fazendo com que este campo espiritual se abra. O Exu utilizar a água para beber. Ele não está utilizando a ferramenta de volatilização. Ele não está utilizando a ferramenta de expansão energética. Ele pode, talvez, ali estar utilizando uma ferramenta de hidratação. Porém, não é uma ferramenta de expansão, volatilização. Da mesma forma, muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, Exu não pode beber porque o médium, ele tem problemas cardíacos ou é hipertenso. Pessoal, muitas vezes a entidade não precisa beber, basta ela segurar na sua mão o elemento fluido. Segura na sua mão o elemento volatilizador. Ele vai estar ali imantando o corpo físico e vai estar ali irradiando esta energia em volta dele para alcançar o objetivo. Quando se fala sobre ferramenta, quer dizer o quê? Utilizar aquela bebida, aquele elemento, aquele charuto, aquela tuia com um objetivo: abrir uma porta no campo espiritual. Abrir uma porta para se chegar num objetivo. Então, a água, ela não está dentro do contexto fluídico. Ela não tem esta função dentro do trabalho fluídico para volatilização. Ela pode sim ser utilizada para imantação, para ser oferecida na consulência, para ser oferecida para as pessoas. Mas como elemento volatilizador para trabalho, não é utilizado. Tá bom, meu amigo? Espero ter ajudado. Estou aberto a poder ajudar de outras formas, tá bom? Um grande abraço. Pessoal, temos aqui a Júlia Maria. Quero agradecer a presença da Júlia. Um grande abraço, minha amiga. A Júlia Maria, que é do dia 27/10/60. Vamos perguntar aqui como é que está o momento da Júlia Maria. Pessoal, só para gente jogar aqui, só para entender então. Todo elemento utilizado na incorporação, ele tem uma função. A função essa não é status. O copo não tem status. O charuto não tem status. Uma cartola, um chapéu, não tem status. Não é porque de uma vida passada aquele símbolo era status. Tem sim função. A função é ferramenta de trabalho, elemento volatilizador que possa atuar abrindo um campo de trabalho através de uma explosão energética, criando uma porta entre o nosso plano material e o mundo espiritual daquela entidade. Grande beijo, minha mãe. Está presente aqui. Vamos lá, então. Júlia Maria.
Ver o que os búzios respondem para a Júlia Maria. A Júlia Maria, que é no dia 27/10, escorpiana. Vamos lá então. Júlia Maria. Alô, Pugunha, pai, eu quero cabeceiro aqui, o que me chorou do abalo. Olha aí, eu amo, eu dou. De 1960. Júlia Maria. Júlia, vou te remeter um pouquinho, minha amiga, ao ano de 2012. 2012. Férias. Eu digo férias porque fevereiro, finalzinho de janeiro, mas fevereiro, minha amiga. Olha só, nós temos o Orixá Obá. O Obá apresenta aqui em 2012 um corte para ti. Este corte, ele afeta comportamento e atitude. Até 2012, a tua energia no campo cardíaco estava bem. Tu é médium latente. Já expliquei isso em outras lives. Tu tem capacidade de locar energia de pessoas e ambientes, tu tem sensibilidade. Porém, em 2012, começo do ano, houve um corte. Alguém teve a intenção de afetar teu comportamento com alguém. Mudou tua energia. Tu vai perceber que janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Fevereiro foi um mês extremamente difícil. Março, abril, maio. O ano de 2012 é um ano pesado. 2013 começa a ficar bom, 2014, 2015, novamente a mesma pessoa. Porém, finados, novembro. A pessoa novamente foi lá e... Então, só para te entenderes. Tu me pergunta do geral. Capacidade de movimento, capacidade de trabalho. Porém, as coisas não estão acontecendo em função desses cortes. Sem leviandade. Sem leviandade. Eu indico procurar um lugar para trabalhar isso. Gostaria de dizer, está tudo aberto, está tudo claro, mas tem coisas que estão afetando a relação cardíaca, o teu comportamento, tem coisas que estão afetando a tua relação familiar, mudança de humor, temperamento. O Chapanã está mostrando, algumas vezes mudança de comportamento, depressão, ou coisa parecida com depressão, não é legal. Então, se eu disser para ti está tudo bem, tu não vai buscar ajuda. Então, eu estou dizendo, busca ajuda, tá bom, minha amiga? Olha só, janeiro, fevereiro, finalzinho de janeiro, mas fevereiro, 2012. E depois, 2015, novembro. Tá bom? Não esquece disso. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e obrigado pela participação. Davi Fernandes, beijo, meu filho. Grande abraço. Nós temos aqui, então... Vamos continuar aqui. O jogo. O Roberto Silva. Ver como é que está o momento do Roberto Silva, que é do dia 29/7/79. Roberto Silva. Roberto Silva, meu pai. Eu vou cabecear. Mônica Silveira, grande abraço. Obrigado pela presença, Mônica. Roberto Silva, 29/7/79. Como é que os búzios falam sobre o Roberto Silva? Pois olha só, todos nós trazemos bagagens. E nessa bagagem, algumas coisas são positivas e outras são negativas. O búzio, ele marca influências positivas quando os búzios estão abertos. Aqui vamos observar, para o Roberto Silva, que a maioria dos búzios está fechado. Ou seja, impotência nos caminhos, impotência em tomar decisões, impotência na sua virilidade, impotência na sua vitalidade. Ele foi cortado de um momento, ou seja, saiu de uma situação. A pessoa que pediu para o jogo do Roberto, eu vou pedir que entre em contato pelo WhatsApp para me dar uma sequência de banhos. Eu posso orientar uma sequência de banhos para que o Roberto Silva tome esses banhos. Mas vou pedir que ele procure um local para trabalhar uma questão espiritual. Ele está sob uma influência de uma corrente de povo de Exu, o que nós estamos abordando hoje. O que está bloqueando
as questões pessoais dele, as questões de vitalidade, virilidade, sexualidade, busca. Tá bom? Roberto Silva. Posso indicar um banho, esse banho vai ajudar muito, tenho certeza. Porém, não vai tratar o problema, porque o problema é muito mais sério do que parece. Ele traz uma bagagem, essa bagagem tem que ser tratada. Cleusa Fagundes, 8/3/63. Vamos ver o que o Búzio fala para Cleusa. Cleusa Fagundes. Boa noite, Cleusa. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela confiança. Pessoal, lembrando de compartilhar, pessoal. Compartilhando. Lembrando de se inscrever na página para que vocês possam ter sempre em primeira mão a sequência das lives, do que nós quer compartilhar durante a semana. Cleusa Fagundes, 8/3/63. Cleusa Fagundes. Olha só, Cleusa, traçado, regida por Oxalá, um traçado de abertura. Tu traz uma bagagem, bagagem é espiritual. Tem coisas na tua caminhada que são criadas. Tem coisas que somos nós e tem coisas que são espirituais. Muitas vezes a pessoa não entende que existem dois tipos de obsessores. O gerado e o criado. O gerado é pela pessoa, o criado é pela magia. Muitas vezes, o gerado, ele é muito pior que o criado. Porque o criado, tu vai lá, faz um feitiço, faz uma magia, ele vai embora. O gerado é quando a pessoa traz sua bagagem. Tu traz contigo energias que acabam afetando teu comportamento, tua vitalidade, tua virilidade, tua sexualidade. Acabam afetando teus projetos. Indecisões no campo profissional, indecisões no campo afetivo. Tu apresenta várias indecisões. E isto, tu tem que fazer uma reflexão. Poxa, será que neste momento da minha vida é normal ou anormal? Será que já era para mim ter percebido que eu deveria ter ido atrás, teria ter tido um foco, teria ter tido um resultado? E eu estou sempre indecisa com as minhas coisas. É porque algo influencia as tuas indecisões. Porque se tu tiver foco, tu tem domínio e controle. Ninguém te para. Agora, se tu é indecisa, tu fica fragilizada. É aí que eles tomam conta. Então, olha com carinho isso, tá bom, minha amiga? Bagagem, espiritualidade. Olhar com carinho isso. Posso ter alguma orientação de banho? Posso. Podemos conversar sobre isso? Também posso. Mas olha sobre isso, tá bom? Grande abraço. Obrigado pela presença. Vou passar de novo para meus filhos, que mais perguntas vêm aí, para que possa ajudar vocês, tá bom? Pessoal, lembrando também de curtirem a nossa página, onde o Pai Paulo está sempre abastecendo ela com mensagens, com textos reflexivos, sempre para nos ajudar no nosso dia a dia, né? Tornar as coisas mais leves com algumas palavras que ele vai nos passando ali. Voltando às perguntas. Pai, o que significa riscar o ponto e quando o Exu faz isso? Minha filha, primeiro nós temos que entender sobre grafia. Grafia é quando? Para tu entender, isso é até bom de abordar. Muitas vezes, pessoal, se ouviu dizer que a pessoa recebeu um egum e disse que alguém tinha feito um feitiço e um serviço. E todo mundo acreditou. Aí a pessoa recebeu um Exu ou Pombagira, que nunca tinha vindo na Terra, dizendo que alguém fez um feitiço e todo mundo acreditou. Pessoal, para vocês entenderem, grafia quer dizer registro, quer dizer que quando uma entidade está naquela matéria, essa entidade tem total domínio, minha filha, e controle sobre o psique e o consciente daquela matéria. Quando ela registra uma grafia, ela está dizendo, eu domino não apenas os gestos, não apenas o comportamento, mas eu também domino o conhecimento. Eu estou assinando
dando a minha assinatura. O ponto é a assinatura. Quando esse ponto ele é feito durante uma sessão, aquela entidade espiritual está dizendo: este local está sob a minha orientação e sob a minha proteção. Então a grafia está dizendo: sob minha orientação e sob a minha proteção. Através disto se faz a presença da entidade plena na incorporação do médium, plena na informação que o médium está recebendo do mundo espiritual. Então, o ponto riscado, ele é utilizado para que a entidade se apresente e se apresenta dentro do trabalho, demonstrando plena incorporação e plena função dentro do inconsciente e do consciente daquele médium. Através dessa grafia, ela coloca os trabalhos que estão sendo realizados sobre o domínio das suas falanges, das suas vertentes espirituais. É extremamente necessário a grafia, os pontos riscados dentro das liturgias. Então, pai, vamos entrar, então, aproveitando o gancho dos pontos, que existem pontos que merecem ser descritos, até porque nos remete a um tempo muito anterior ao que nós vivemos, né? E eu vou falar alguns, vou pronunciar alguns aqui, com a gola dos orixás, com a sua bênção, e o senhor explicasse ao povo iniciado, aos mais velhos, aos mais novos, que é sempre importante a gente entender a conotação desses pontos. Então eu vou começar primeiro por Maria Padilha, que diz assim: Exu Maria Padilha, eu vou contar o que ela fez. Exu Maria Padilha, eu vou contar o que ela fez. Matou um homem dormindo e uma criança de 9 meses. Matou um homem dormindo, uma criança de 9 meses. Meu filho, primeiramente, tem que se entender o que é um ponto. Um ponto, ele é um mantra, uma invocação. Nas línguas africanas existe um dialeto, e esse dialeto é pronunciado na língua africana, cada região com seu dialeto. Na língua tupi, na língua guarani, na língua original das tribos brasileiras, cada um tem um dialeto. Nas manifestações da Umbanda e da Quimbanda, os pontos são invocados de uma forma no português. Porém, as pessoas se esquecem que um ponto é dentro de um contexto religioso, dentro de um prisma religioso, dentro de uma prática religiosa. Então, muitas vezes, se ouve um ponto e se esquece que aquele ponto está sendo entoado dentro de um prisma religioso, dentro de uma sessão votiva. Quando se fala sobre este ponto de Maria Padilha, tem que levar em consideração que está remetendo-se a uma época de 20, de 30, de 100 anos, 150 anos, 200 anos atrás, aonde, assim como em outras regiões do planeta, a mulher ela tinha uma função, ela servia e era abusada. Ela tinha uma função de abuso, de servidão, muitas vezes de escravidão. Então esse ponto conta que Maria Padilha, ela está ali executando uma ordem. Ela está dando fim a um processo, a um ciclo de abusos intermináveis, aonde o abusador está ali sendo interrompido. Quando ela diz que matou um homem dormindo e uma criança, esta criança não é fruto de amor. Esta criança não foi o fruto de uma relação saudável. Esta criança, se ela continuar viva, ela vai ser objeto de estupros. Ela vai ser escrava. Ela vai continuar entrando nesse ciclo vicioso daquela época. Então, quando ela invoca isso, ela está dizendo: estou aqui harmonizando um campo de energia aonde mulheres que sofreram o tipo de abuso não sofrerão mais.
aonde crianças que muitas vezes sofrem abusos não sofrerão mais. Esta entidade específica que está sendo invocada neste campo, ela não vai matar um homem e não vai matar uma criança. Mas ela está dizendo que o campo de energia dela, o campo de vibração dela vai ser proteger mulheres que sofrem abusos e proteger crianças que sofrem abusos. Mesmo que este proteger seja dar fim ao abusador, de uma forma ou de outra, que não necessariamente a morte. Muitas vezes, pessoal, um ponto tem que estar interpretado ali, contido ali, o ambiente onde ele se encontra, que é um ambiente religioso. Hoje em dia se vê pontos cantados e invocados em terreiras, em locais de canjira e em locais de Exu, que eu que sou religioso. Muitas vezes meus filhos que são religiosos escutam, se apavoram, têm medo, ficam horrorizados. Vocês imaginam pessoas leigas escutarem pontos, invocações absurdas, que estão falando sobre prostituição, sobre drogas, sobre tudo que é tipo de denominação e vulgaridade. Não é mesmo, meu filho? É verdade. Só um minutinho, meu filho. Eu quero dar meu beijo pro Carlos Jatobá, pra Fátima. Grande beijo, Fátima. A Denizele, a Valesca. Grande abraço, Valesca. Márcia Cruz, João Ribeiro. Beijo, filhão. Voltando, meu filho. Avisando que a Fátima, a compartilhadora, já está na preferência para a próxima pergunta no jogo de Búzios. Tá bom. Vamos lá, então. Maria Mulambo. Então, nós temos assim... Todo lugar tem uma rainha, e lá no lixo também tem. Ou, olha a lata, olha a lata, olha a lata. Olha o lixo, olha o lixo, olha o lixo. Meu filho, primeiramente vamos entender uma coisa. Dentro de uma sociedade de 60, 70, 80 anos atrás, minha filha, meu filho, não se produzia lixo. Lixo é luxo. Há 100 anos atrás, lixo, pessoal, lixo era luxo. Não se tinha lata, não se tinha madeira como se tem hoje, não se tinha papel como se tem hoje, não se tinha tecido. Quando se fala, meu filho, referência a este lixo, infelizmente, está se fazendo relação à sociedade, aonde os pobres, os mais humildes, eram considerados na época como lixos da sociedade, párias da sociedade. Então, entidades, manifestações estão ali para guardar estas párias. Existem lendas, existem contos aonde Maria Mulambo, uma princesa, quis muitas vezes interpretada em algumas lendas como rainha, mas principalmente como princesa. Ela abandona o seu reinado de princesa e vai viver com um plebeu, abandonando a riqueza para viver com a prole, com a pobreza. E muitas pessoas não entendem que este ponto não está relacionado com lixo, e sim relacionado com o que naquela época, ou então, ainda nesta época, a visão de algumas pessoas entenderem que morro, favela é símbolo de lixo, pobreza para alguns é símbolo de lixo. Então, uma entidade espiritual que está ali para guardar, proteger, trazer vida, riqueza dentro de um grupo que é considerado lixo e palha da sociedade. E não lixo apenas como o que sobra. Porque, meu filho, naquela época, assim como hoje, em alguns lugares, lixo era luxo. Não tinha lata. Lata, meu filho, representa, acabei de dizer, não tinha lata, não era lata no sentido, lata de lixo. E sim como um objeto valioso. Olha a lata, objeto valioso, relacionando ela como um elemento, um instrumento, cuidando daquele objeto juntamente com a sua sociedade. Então Maria Mulambo traz uma vassoura essa que representa o varrer, a magia de varrer, de limpar, de higienizar, de tratar. Então tem que cuidar muito isso. Hoje muitas vezes se vê em pontos de umbanda, de quimbanda, principalmente quimbanda, pontos aonde, não sei se vai tratar desse tema, mas vou tratar hoje sobre o Zé Pilintra. Zé Pilintra, pessoal, uma vertente
do catimbó. Zé Pilintra é considerado médico, porque ele vem do Banto. E eu acabei de dizer, a quimbanda é a corrente da cura. Zé Pilintra é o médico. Médico. A roupa dele é o branco que a medicina traz. Aí ele é tratado nas terreiras de quimbanda como maconheiro, como bandido. Ele entra nos morros com maconha, com revólver. Como é que uma religião quer ser respeitada? Se trata os seus frequentadores, se trata o mundo espiritual desta forma. Se eu que sou religioso, meus filhos muitas vezes me falam horrorizados dos pontos que eles ouvem. Se nós que somos religiosos ficamos ofendidos, imagine um leigo. Como é que alguém vai levar seu familiar para tomar um passe numa terreira aonde alguém entra com maconha, alguém entra com revólver, alguém espalha lixo pelo chão? Como? Tem que haver uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Entender que um ponto está relacionado com magia. Um ponto está relacionado com a atuação daquela entidade perante aquela magia. E também tem que ser levado em consideração ao que o ponto, a época que o ponto remete. Tá bom, meu filho? E devemos agradecer ao querido amigo Tião Casimiro, que sempre inova com pontos, colocando amor e carinho ao povo de Exu, ao povo de rua, né, pai? Pois então, meu filho, o que eu sempre digo? Quando nós vemos nas redes sociais pessoas como ele, eu tenho admiração e carinho, porque ele traz respeito, ele traz carinho, na voz dele, ele traz uma concepção de amor. Quando nós vemos hoje pessoas tentando se promover com aqueles pontos infindáveis, falando de malandragem, falando de sexo, falando de drogas, de pornografia, de baixaria. E o pior, meu filho, quando se vê entidades respondendo aos pontos, tendo comportamentos. Por quê? Aquilo que eu expliquei lá no começo. As pessoas não entendem que estão praticando uma nova seita religiosa. E esta seita religiosa está atraindo para essas vertentes seres. E esses seres estão, sim, se infiltrando, se fazendo passar por Exu, se fazendo passar por Pombagira, fazendo as pessoas acreditarem que ali está uma entidade de luz, e muitas vezes não é. Porque não é no dançar que uma entidade mostra o seu talento, o seu trabalho. É em deixar a matéria em pé, na vida. É em deixar as panelas, as latas, cheias do alimento, cheias da riqueza. Porque muitas vezes, meu filho, nessas sessões votivas, as pessoas se enchem de vaidade. E no outro dia, não tem o que comer. No outro dia, não sai da cama na depressão. No outro dia, se enchem das drogas, do vício. Eles muitas vezes, é que nem eu falei agora para minha filha, nós vemos muitas vezes nas redes virtuais, nessas redes, o pessoal utilizando oráculos, búzio, fumando cigarro, falando de espiritualidade, tomando cerveja, falando de espiritualidade, usando vício. Gente, vamos tratar a espiritualidade com respeito. As pessoas que estão do outro lado merecem respeito. As pessoas que estão do outro lado merecem carinho. Queremos ser respeitados? Vamos respeitar o outro. Vamos ter empatia pelo outro. Vamos começar a fazer esta corrente de respeito. Vamos conversar sobre religião. Não vamos mais utilizar o cigarro. Já falei sobre isso. Parece uma campanha para as empresas de fumo. Ou uma campanha para as empresas que trabalham com cerveja. Ou com a Coca-Cola, principalmente. Todo mundo fala sobre espiritualidade utilizando vício. E se esquecem que um dirigente espiritual, um pai de santo, um cacique, alguém que joga cartas, é um formador de opinião. Alguém está ali esperando uma palavra de carinho, está se espelhando naquela pessoa. Então, pessoal, vamos evitar usar esses elementos. Às vezes perguntam, pô pai Paulo, não precisa usar essa roupa, vou trocar de roupa, não precisa. Sim, eu não atendo as pessoas que me procuram sem uma roupa adequada. Eu não vou conversar com vocês sem estar devidamente parlamentado. Mesmo meus filhos, se observar que eles estão aqui com carinho, parlamentados.
Porque nós temos respeito pelas pessoas, respeito para aquilo que nós estamos professando. Então, pessoal, vamos com essa coisa de respeito, tá bom? Quero agradecer aqui a Fátima Ribeiro, compartilhadora. A Fátima, que é do dia 21/10/65. Toma um pouquinho de água. Água, pessoal. Água é saúde, pessoal. Covid. Detesta água. Está comprovado isso. E se vocês tomarem 3 a 4 litros de água por dia, o Covid vai ficar longe de vocês. Fátima Ribeiro. A Fátima, que é do dia 21/10/65. Belo dia, Fátima. Belo dia. Belo mês. Fátima Ribeiro. (65). Fátima, olha só. Existem fatores que são de ordem natural, existem fatores que são tua bagagem, e existem fatores que são de ordem espiritual. Existe, olha aqui, ó, aqui está Oxum, questões cardíacas, ó, um búzio fora. Búzio fora quer dizer, em algum momento, uma situação interfere na tua caminhada cardíaca, ou seja, o teu momento de ordem cardíaca foi tirado. Algo interrompeu. Tu vai observar que o lado financeiro. Ah, mas eu não ganho. Ganha. O lado financeiro entra por uma mão e sai pela outra. Tu estás impotente em tomar decisões e está insatisfeita. Então, isso faz com que a insatisfação faça com que haja necessidade de gastar e tu não vê o que tu compra. Por quê? Porque tu não compra pela necessidade, e sim pela insatisfação. A Yansan marca aqui, ó, a interferência no teu cardíaco. Ó, o Bar, junto com o Oder, marca a interferência na confusão no teu cardíaco. Então, para tu entenderes, tu me pede o geral. Mas, o que foi feito? Algo foi feito. O teu momento cardíaco, ele foi cortado. Esse momento cardíaco foi cortado, ele interfere na tua busca, o lado financeiro chega, mas assim como chega, tu joga para cima, ele interfere nas tuas decisões, no teu comportamento. A pessoa que tem algum, Fátima, recebe as pessoas de braço aberto. A pessoa que está cortada, ela faz isso. Se a pessoa faz isso, quer dizer o quê? Eu não quero escutar, eu não quero falar, eu não quero abraçar. Então, muitas vezes as pessoas têm uma interpretação errada, ou tiveram uma interpretação errada de ti. Por quê? Porque tu não está gerando algum. Com isto, Yansan está ausente, ó. Ou seja, insatisfação, falta de prazer. Isto acabou afetando o comportamento. Isto, lógico. Como eu estou falando que isso foi afetando a tua vida pessoal e cardíaca, ela também afeta o comportamento, oscilação de humor. Oscilação de humor. Vou te perguntar se tu consegue conviver contigo. Conseguiria conviver contigo. Vai perceber que a resposta é não. Por quê? Porque muitas vezes o teu humor não é fácil. Mas não é porque tu é ruim. Não, é porque de um tempo para cá, a tua insatisfação, a tua influência aqui na falta de libido gera uma mudança de humor. Ele oscila. E isso afeta a reação, isso afeta o resultado. Posso te indicar, através ali do Face, ou através do WhatsApp, o 51985-1071, um banho. Mas eu vou te indicar procurar um local, para tu trabalhar essas questões espirituais. Porque não adianta amenizar, tem que resolver o problema. Tá bom, minha amiga? Agradeço o compartilhamento, agradeço a tua presença, muito obrigado. E pessoal, mais do que nunca, eu quero agradecer ao carinho de cada um, estar presente nesse momento. Vou passar um pouquinho a palavra aos meus filhos, para depois nós encerrarmos esse programa. Bom, pessoal, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, junto
fechar, sempre tudo muito esclarecedor. Então, eu gostaria de agradecer a todos por aqui estarem com nós em mais uma quinta-feira. Aqueles que estão chegando agora, saibam que todas as quintas-feiras nós estaremos aqui com perguntas, dúvidas, jogo de buzo. E também lembre-se de curtir a nossa página, que ali o Pai Paulo está sempre colocando algo que nos ajuda no nosso dia a dia. Então, uma boa noite a todos, boa noite aos mais novos, aos mais velhos, uma boa noite, Pai, e grata mais uma vez. Boa noite, minha filha. Por estar aqui participando com o Senhor. Passo a palavra ao meu irmão, Eduardo Jassanho, para se despedir. Eu agradeço a todos e relato em poucos segundos que são 10 anos que eu sou tratado com muito amor e carinho. Tinha muita resistência em relação ao povo de Exu, e ele resgatou esse meu lado, e acredito muito, com muita fé, que o povo de Exu desperta na gente caminhos abertos, caminhos seguros, caminhos iluminados. E tem um ponto que diz assim, seu Tata Caveira, que eu agradeço muito, que diz assim: foi sob a lua que encontrei um grande amigo, sob a lua que encontrei meu protetor, lá na Calunga conheci Exu Caveira, quando o luar sua morada iluminou, foi. Uma boa noite a todos, muito axé, muitos caminhos abertos, sempre haja muita clareza na nossa trajetória. Boa noite, Pai. Bom, pessoal, primeiramente, novamente agradecendo a todos, lembrando que Exu é o despertar, Exu é trabalho, Exu é caminhos abertos, Exu é clareza, Exu é enfrentamento, Exu é saúde, Exu é conquista. Pombagira é liberdade, é tomar decisões da forma correta. Pombagira é nos dar o caminho, é nos ajudar a encontrar a solução, é nos fazer perceber de que forma poderemos melhorar. Não é prendendo alguém, não é amarrando alguém, mas é melhorando nosso comportamento, melhorando a nossa atitude, que nós encontraremos o resultado final. Hoje abordamos um pouquinho, durante a semana estarei também abordando alguns temas que eu acho importante sobre a linha de Exu. Lembrando que semana que vem estaremos abordando o tema ancestralidade. Ancestralidade, falando sobre seres antepassados, sobre a morte, sobre Egum. Muitas vezes as pessoas têm preconceitos e têm uma leitura errada do que isso acontece, do que isso seja. Eu quero agradecer a todos, lembrando sempre que estamos num momento de pandemia, logo isto vai passar. É um momento de reflexão, o porquê de estarmos hoje junto de nossas famílias, respeitando, cuidando deles. Será que em algum momento nós não os abandonamos e hoje está sendo nos dada a segunda chance de resgatarmos? Então vamos pensar nisso. Não é momento de celebração, não é momento de iniciação de Exu, nem de fazer batuque, nem de ir para o chão. É um momento de reflexão, é um momento de entendermos que o momento é de recolhimento. A todos vocês, meu muito obrigado. Lembrando de tocar o sininho lá no YouTube, se inscrever na página, assim como compartilhar no CAB, se inscrever na página. Vou estar durante a semana sempre dando um oi ali para vocês, tá bom, pessoal? Meu grande abraço a todos, muito obrigado. Lembrando, VT Produções, esses amigos, essa parceria que está sempre presente nas noites de quinta-feira, nos ajudando, nos auxiliando com seu carinho, com a sua dedicação e seu profissionalismo. VT Produções. A todos um grande abraço. Colofé Olorum, Olorum Colofé, Batuque, seus encantos e rituais. I am
É, mas não faz mal. O nosso foi muito bom. O rapaz voltou para mim, o Fábio falou assim, Eduardo, ficou muito